Bem-vindo ao canal Físico Lógico. Aqui é o professor Ronan. E a nossa aula de hoje é sobre trajetória e deslocamento escalar. Na aula passada, vimos alguns conceitos básicos da cinemática como trajetória, que é aquele caminho percorrido por um corpo num deslocamento. Agora, e se for assim? Dessa forma, a trajetória será curvilínea. Vimos também que ponto material é aquele corpo que tem um tamanho tão pequeno em relação a uma estrada que nem vai interferir quando formos estudar esse deslocamento. Bom, já que temos uma trajetória retilínea ou curvilínea, deve haver uma forma de medir a distância percorrida nela. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, respondendo primeiramente a uma pergunta. Qual será a diferença entre deslocamento e distância percorrida? É o que vamos descobrir hoje. Bora lá? Vamos falar primeiro, então, sobre deslocamento escalar. Para isso, vamos acompanhar nosso amigo na sua viagem. Seu João mora numa cidade localizada no quilômetro 30 de uma rodovia. No fim de semana, resolve ir visitar seu filho. Ele sai cedinho e, depois de viajar por 3 horas, chega num posto de gasolina localizado no quilômetro 200. Ao chegar no posto, percebe que seu carro precisa de uma oficina, mas a cidade mais próxima está no quilômetro 150. Então ele volta 50 quilômetros até o quilômetro 150 para arrumar o seu carro. Qual foi então o deslocamento realizado e a distância percorrida nesse caso? Será que são iguais? Vamos analisar essa viagem. Primeiramente, vamos definir como d a distância e ΔS o deslocamento. Mas o que seria esse ΔS? ΔS significa a variação da posição. A letra S significa a posição que o veículo se localiza no espaço. E delta, uma letra grega, significa variação. Essa variação é determinada pela posição final menos a posição inicial. Ou seja, ΔS é posição final, SF, menos posição inicial, SI. Sabendo disso, vamos descobrir agora qual foi o deslocamento que seu João realizou. Vamos lá? Já que o deslocamento é a variação da posição, que é a posição final, menos posição inicial, o que nos interessa é de onde ele saiu, posição inicial, e onde ele chegou, posição final. ΔS, então, é 150 menos 30. 120 quilômetros. Sendo assim, nessa viagem, ele teve um deslocamento escalar de 120 quilômetros. Lembrando que podemos ter um deslocamento negativo. Por isso, fazemos a diferença entre a posição final e a posição inicial. Bom, agora falta descobrirmos qual foi a distância efetiva que ele percorreu. Para isso, basta somarmos todas as distâncias que ele percorreu. Se ele saiu do quilômetro 30 e foi até o quilômetro 200, percorreu 170 quilômetros. E depois percorreu mais 50 quilômetros até o quilômetro 150. Assim, a distância efetiva que ele percorreu será d igual a 170 mais 50. Que será 220 km. Essa distância sempre terá um valor positivo, diferente do deslocamento que pode ter valor negativo caso se movimente para a esquerda da posição inicial. Vamos entender melhor isso. Numa trajetória, adotamos sempre o sentido dela para a direita. Se tivermos uma bike na posição inicial, SI 10 metros,
e ela se deslocar até a posição final, 50 metros, podemos determinar seu deslocamento fazendo ΔS é igual a posição final menos posição inicial. Substituindo, teremos 50 menos 10, ou seja, a bike teve um deslocamento de 40 metros. Como adotamos um referencial de trajetória dizendo que para a direita as posições aumentam ou progridem, esse movimento é dito como progressivo. E a velocidade é positiva, ou seja, maior que zero. E note que nesse caso, o deslocamento coincide com a distância percorrida, que será de 40 metros. Em uma outra situação, novamente temos uma reta orientada para a direita, onde a bike inicia seu deslocamento na posição 60, SI igual a 60 metros, e se desloca até a posição final, SF igual a 20 metros. O seu deslocamento será ΔS igual a posição final, 20, menos posição inicial, 60. Então, ΔS é igual a menos 40 metros. Agora, o que significa o sinal de menos nessa situação? Ele está nos dizendo que fez um movimento de retorno, ou seja, a posição diminuiu. Esse tipo de movimento chama-se movimento retrógrado ou regressivo, onde a sua velocidade é negativa. V é menor que zero. Muito bem, vamos ver o que aprendemos hoje? Hoje nós vimos que um corpo sempre se movimenta em relação a um referencial. Vimos que deslocamento é quanto ele andou da posição inicial até a posição final. Para determinarmos seu valor, fazemos posição final menos posição inicial. Já a distância percorrida é a somatória das distâncias que o corpo andou. Esse deslocamento pode ser progressivo, com velocidade maior que zero, ou regressivo, com velocidade menor que zero. E é isso aí. Por hoje é só. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir às outras aulas. E até a próxima aula!